Meus amigos, o que nós podemos aprender a respeito do Espírito na parábola do rico e Lázaro? Parábola do rico e Lázaro. Conhece? Lucas 16, 19 e 31. Na famosa parábola do rico e Lázaro, encontramos expostas duas condições diferentes relativas ao mundo pós-mortal. O mundo após essa vida, depois que nós falecemos. O seio de Abraão, entre aspas, e o Hades. Seio de Abraão e o Hades. O primeiro, seio de Abraão, é descrito como um lugar de repouso. E o último, o Hades, um local de tormento. Entre ambos, está posto um grande abismo. Entre o seio de Abraão e o Hades está posto um grande abismo, que impede que haja qualquer intercâmbio social entre os dois lugares. Não tem como, por causa do abismo. Essa era a condição existente antes de Cristo visitar o mundo espiritual no período entre a morte e a ressurreição dele. A visita do Salvador Jesus Cristo ao mundo espiritual, porque ele foi lá, criou uma ponte sobre o abismo. Seio de Abraão e o Hades. Criou uma ponte entre o paraíso, seio de Abraão, e o inferno, que é o Hades. Vem do grego, um termo grego, o Hades, quer dizer inferno. Tornando possível aos espíritos em prisão receber a mensagem do Evangelho através de ministros autorizados pelo Salvador Jesus Cristo. Ele construiu essa ponte. Existem muitas igrejas na Terra, mas quando chegar a morte, elas não vão existir com a mensagem delas. Só tem uma mensagem pregada no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. A mensagem da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Não havia qualquer associação entre os espíritos do paraíso e os do inferno. Não existia. Até a ocasião em que Cristo criou uma passagem entre essas duas moradas espirituais. Como está em Alma 40, 11, 14. Alma, no livro de Mórmon, 40, 11, 14. O Salvador fez isso enquanto seu corpo jazia na tumba de José de Arimateia. Vocês sabiam? Enquanto seu corpo jazia na tumba. E seu espírito continuava a ministrar aos homens em sua prisão espiritual. Vê lá no Novo Testamento, 1 Pedro 3, do 18 ao 21, para o 1 Pedro 4, 6. Até aquela época, os prisioneiros permaneceram cativos e o Evangelho não lhes foi pregado. A esperança de salvação para os mortos era ainda futura. A visita do Salvador aos espíritos em prisão foi o cumprimento de suas próprias palavras. Lucas 4,18, vê lá. Desde que o nosso Senhor proclamou liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, como está em Isaías 64:1, o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, nenhuma igreja mais. Está sendo pregado em todas as partes do mundo espiritual, o mundo dos mortos. O arrependimento é obtido pelas pessoas que o procuram. As ordenanças vicárias são administradas nos templos. Por isso que eu falei muito de templos. Os templos terrenos. E a esperança de salvação para os espíritos dos homens que teriam recebido o Evangelho de todo o seu coração nesta vida. Se tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Então, esse vídeo é para vocês entenderem um pouco mais sobre o seio de Abraão e o Hades. O Salvador foi lá e fez essa passagem, essa ponte. Se inscreva, tece um comentário.